Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 15 até o versículo 23. Amém? Primeiro eu quero ler o versículo 3. Amém? Diz assim o versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Versículo 15: Por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, ou que vocês têm em Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todos os governos, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta oportunidade de podermos ministrar, Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz, da Tua graça, da Tua misericórdia, porque eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas o Senhor é aquele que conduz a Tua palavra, o Senhor é o dono do Teu Espírito, e aqui nós estamos diante de Ti, Senhor, para podermos anunciar as boas novas do Senhor, segundo a medida da fé que o Senhor nos proporciona, no nome do Senhor Jesus, amém. O título dessa palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta tarde é: Adore pelas bênçãos espirituais. Diga assim: eu adoro pelas bênçãos espirituais. A oração que Paulo faz aos Efésios, se você for ler o texto, não há relato de que Paulo peça coisas materiais. Paulo não ora para que Deus dê coisas materiais. Paulo pede não para que eles tenham bênçãos espirituais, mas que eles entendam que já são ricos espiritual. Paulo não pede a Deus para que eles tenham bênçãos espirituais e nem tão pouco materiais, mas que eles entendam que eles já são ricos espiritualmente. Você também é rico espiritualmente. Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, o que nós lemos, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então nós já somos abençoados com as bênçãos espirituais. E será que nós glorificamos a Deus por isso? Será que nós adoramos a Deus pelas bênçãos espirituais? Ou será que nós estamos tão focados nas coisas desta terra, que nós pedimos pela família, pelo governo, pelo Estado, pelas coisas materiais, e nós esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais? Você é salvo por Cristo, nós somos libertos por Cristo, nós somos transformados por Cristo. Nós teríamos que dar glória a Deus em todos os momentos por esta grande bênção, por essa riqueza maravilhosa que nós temos, as bênçãos espirituais em Cristo. E quando nós agradecemos pelas bênçãos espirituais em Cristo, é automático também, Deus derrama sobre nós as tuas bênçãos materiais. Mas nós primeiro temos que entender que o propósito nosso é glorificá-lo a Ele. Segundo o apóstolo Paulo,
pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Precisamos entender qual é o real valor dessas bênçãos, dessas riquezas, para que possamos guardar com toda a segurança em nossos corações, adorá-lo continuamente ao Senhor. Nós temos que adorá-lo por isso. Mas às vezes o que nós guardamos, nós gastamos às vezes 90% do nosso tempo tentando guardar as coisas materiais, guardar aquilo que nós temos, guardar a nossa casa, guardar o nosso carro. Nós fazemos seguros e mais seguros, nós guardamos as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais, nós deixamos elas de qualquer maneira. Nós não adoramos a Ele pelas bênçãos espirituais. Às vezes sobra 10% para nós dedicarmos às coisas espirituais, enquanto que deveria ser ao contrário. 90% do seu tempo dedica-se a adorar a Deus pelas bênçãos espirituais, porque você é salvo, nós somos salvos, os nossos pecados foram perdoados. O que estava destinado para mim e para você era o inferno, mas Jesus, segundo a sua graça e a sua misericórdia, Ele me salvou, Ele te salvou. Então nós devemos adorá-lo por isso. Nós devemos adorar pelas bênçãos espirituais derramadas sobre nós, aleluia. E às vezes nós somos ingratos, realmente, nós passamos às vezes dias, vamos falar semanas, sem agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais. Quanto aqui nessa manhã já agradeceu a Deus pela sua salvação? Não levante a mão. Talvez você não lembrou de agradecer a Deus pela sua salvação, pelo que Deus fez na cruz do Calvário. Talvez você veio focado nessas 12 horas, Senhor, eu quero aquela casa, ou eu quero aquele carro, eu quero que o Senhor resolva isso, resolva aquilo. Sim, Ele pode, Ele é Deus. Mas você imaginou você começar a agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais? E o apóstolo Paulo, ele relata aqui para nós, dizendo que nós já temos, nós já somos abençoados. Porque a partir do momento que nós recebemos o Evangelho de Jesus, nós já adquirimos, pela graça e pela misericórdia, as bênçãos do Senhor, a salvação. Seu lugar está reservado no céu, amém? O seu lugarzinho está lá no céu, amém? Isso é bênção espiritual. Paulo revela nos versículos de 1 a 14, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E Paulo também enfatiza que precisamos conhecer estas riquezas para vivermos a plenitude do conhecimento. A plenitude do nosso conhecimento, do nosso entendimento, entendermos estas realidades. Olha que ele que diz, versículo 18 e 19 do capítulo 3, para que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do conhecer do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Plenitude fala de algo completo, não é 10%. Nós temos que adorá-lo 100% pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Como adorar dessa forma? Primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos: adorar, segundo o apóstolo Paulo aqui, é conhecer a Deus, ou conhecer a Cristo na sua plenitude. Conhecer a sua obra redentora, conhecer tudo aquilo que Ele fez por nós. Olha o versículo 17: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Por que Ele fala pleno conhecimento dEle? Porque às vezes nós conhecemos por partes, irmãos. Todos aqueles que conhecem o Senhor plenamente, ele anda realmente no mundo espiritual. As coisas materiais não incomodam ele, as coisas desse mundo não incomodam ele, ele continua adorando a Deus. Mas quando nós não estamos focados nas bênçãos espirituais, qualquer ventinho tira você do sério, qualquer situação tira você do sério, qualquer situação você vai dizer, mas Deus esqueceu de mim. Enquanto que quando nós olhamos para o Evangelho, na realidade, aqueles que servem a Cristo, eles têm que estar dispostos a sofrer por Jesus. O Evangelho nos chama para a renúncia, o Evangelho nos chama para morrermos por Cristo. Quando nós entendemos na plenitude do Evangelho, é assim que nós entendemos, e nós não afastamos de Deus. Nós não afastamos da presença de Deus. Quando conhecemos a Cristo na sua plenitude, não nos importamos com a nossa própria reputação. Deixa o que falam de você, deixa o que dizem, o que pensam de você. O importante é o que você pensa e o que Deus pensa de você, amém?
Quando nós temos a plenitude de Deus, nós o adoramos por aquilo que Ele é. Nós servimos a Deus com todo o nosso coração. Nós vamos entender que quando estão falando mal, ou quando estão pensando mal, é porque você está tendo o pleno conhecimento. Pode ser que sim, não, né? Talvez você realmente está andando no caminho torto, mas se você tem consciência de que está andando nos caminhos do Senhor, e por acaso vem alguém enviado do diabo para caluniá-lo, para difamá-lo, lembre-se, Jesus, o Filho de Deus, não escapou disso. Você acha que nós, sendo servos, vamos escapar disso? Não vamos escapar. Quando nós conhecemos a Deus na sua plenitude, nós não nos importamos com a nossa reputação. Deixa que fala de você. Se você tem certeza que Deus te salvou, tem certeza que Deus é o seu Pai, você deixe, continue adorando, adore Ele, pelas bênçãos espirituais, amém? Ah, pastor, mas Ele não me deu, eu pedi algo para o Senhor este ano, o final do ano já está chegando, 2023, eu pedi uma casa para Ele, Ele não me deu, eu pedi um carro, Ele não me deu, não importa, continue adorando. As bênçãos espirituais estão acima das coisas materiais, irmãos, pelo amor de Deus, tudo vai ficar aqui. A única coisa que vai para o céu é a sua alma. Então você tem que guardar a sua alma, guardar o seu coração, isto que importa para nós. Adorar a Deus com sinceridade. No pleno conhecimento dEle, nossos planos ou projetos, visa sempre ajudar os outros. Olha que interessante, e não nós, e não somente a nós. Sempre quando você está dentro de um projeto de Deus, você quer adorá-lo, você continua adorando pelas bênçãos espirituais, está focado no céu, está focado naquilo que é divino. Tudo aquilo que você faz, você pensa em alguém, você ajuda o próximo, você não fala mal do próximo, na realidade você abençoa, você ajuda, você dá um jeitinho de dar uma mãozinha para ele. É assim que funciona o cristão, principalmente na pregação da palavra. Uma das coisas que nós temos que fazer é pregar a palavra, anunciar o Evangelho de Jesus. Nós podemos ficar aqui 12, 24, 36 horas, mas se nós não importarmos com as almas que estão lá fora, não adianta nada, é só barulho. Mas quando nós entendemos que o importante é as almas, você vai ver que as coisas vão mudar para você. Quando você entra no movimento com essa adoração de 12 horas, você pensa só em você, só na sua família, está perdendo o seu tempo. Nós temos que adorar a Deus pelas pessoas que estão lá fora. Nós temos que, como foi feito aqui agora, o clamor pelas nações, o clamor pelas famílias, o clamor pelo projeto da igreja. Nós temos que clamar pelos outros. Quando nós temos o pleno conhecimento de Deus, nós não pensamos só em nós mesmos, nós pensamos naqueles que estão lá fora, aqueles que estão jogados, aqueles que precisam de Jesus. Como é que nós temos servido ao Senhor? Como é que nós temos adorado ao Senhor? No pleno conhecimento dEle. Nunca agimos sem consultar a Ele, porque é só nele que compreenderemos o verdadeiro sentido da nossa vida, no pleno conhecimento dEle. Por isso que Paulo orou, eu oro para que Deus lhes dê o pleno conhecimento de Jesus. Quando nós temos o pleno conhecimento da salvação de Cristo em nós, nós fazemos isso aqui, ó, nós compreendemos o verdadeiro sentido da nossa vida. Por que você está na terra? Por que Deus permitiu que você fosse gerado e estivesse aqui nessa casa, ouvindo a palavra? Será que foi só para nós estarmos aqui? Não. Ele nos gerou para que nós fôssemos o quê? Geradores de vida. Crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. Deus disse isso para Adão, crescei e multiplicai. Deus disse para Noé também, olha, multiplicai. Começa de novo. O sonho de Deus, o desejo de Deus é ter filhos. O sonho de Deus é ter filhos. E nós somos aqueles que podemos gerar filhos para o Senhor. Nós que somos a noiva. Quem gera é a noiva. Se eu sou noiva de Cristo, se você é noiva de Cristo, quem tem que gerar filhos para Ele? Somos nós. Isto é entender, esse é ter o pleno conhecimento de Deus. Sem esse conhecimento de Deus, nós, principalmente num momento como este, estamos perdendo tempo. Nós temos que adorá-lo por aquilo que Ele é, aleluia, pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, adorar a Cristo com sinceridade.
Paulo disse, olha, vocês já são abençoados. Então o que está faltando para nós, às vezes, entender uma palavra de direcionamento, para nós gerarmos vida? É começarmos, é termos atitude, é não deixar para amanhã, é fazer um compromisso. A partir de amanhã eu vou ganhar uma alma para Jesus. A partir de amanhã eu vou evangelizar o meu amigo, o meu sobrinho, a minha tia, o meu avô, a minha avó. Eu vou falar para ele que Jesus é mais importante do que esse mundo, que Deus tem um plano maravilhoso na vida dele, que Deus morreu por ele, ou melhor, Jesus é Deus também, morreu por ele. Se nós temos o pleno conhecimento de Deus, é isso que tem que estar na nossa mente, gerar filhos para o Senhor. Gerar filhos para o Senhor, não só querer alimentar, não só querer encher, nós também temos que esvaziar, no sentido de levar a palavra. Adorar a Cristo é ter os olhos do coração iluminado. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, para nós enxergarmos a gloriosa esperança e o poder de Deus. Olha o que diz o versículo 18: oro também para que os olhos do coração, quer dizer, a interioridade completa, o seu interior, de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele quer que nós tenhamos os nossos corações iluminados, os nossos olhos iluminados. Esta esperança não é apenas para o tempo e a vida nesta terra. Essa esperança que nós temos em Cristo Jesus não é só para este momento, não é só para as 12 horas, não é só para o ano de 2023 que já passou, está passando, não é só para o ano de 2024. Essa esperança não tem nada a ver ou somente a ver com esta vida aqui na terra. Essa esperança tem a ver com a glória que há de vir, amém, querido? A glória do céu, é isso que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, o apóstolo Paulo fala assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Isso significa que, se nós começarmos a adorar a Deus, tendo essa crença em nós, essa esperança, e pensarmos só nas coisas dessa terra, e não começarmos a olhar para cima, as coisas espirituais, adorar a Deus pelas bênçãos espirituais, mais miseráveis homens nós somos, porque nós não entendemos nada do Evangelho. O Evangelho nos chama para a renúncia do mundo. O Evangelho nos chama para carregar a nossa cruz. O Evangelho nos chama para nós ganharmos almas para o Senhor. O Evangelho nos chama para nós sermos humildes nessa terra. O Evangelho nos chama para nós levar um tapa de um lado e dar o outro. Quer dizer, sermos humildes, não retrucar. Quando você é contrariado, nós precisamos ter paciência, humildade, domínio próprio. Amém? Isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar pelas bênçãos espirituais. E somente quem entende o plano de Deus, somente quem entende quem você é, já tem falado, você é um filho chamado para gerar, e ao mesmo tempo você é a noiva de Cristo, e como noiva de Cristo, você tem que gerar. Nós não podemos ser estéril, nós temos que gerar. E Deus não tem uma noiva estéril, Deus tem uma noiva que gera frutos, que gera filhos. Esse é o papel da igreja, esse é o papel da igreja. Essa igreja era para estar superlotada. Se cada um de nós trouxéssemos um, até eu estou pecando nisso, porque eu não trouxe ninguém. A palavra serve para mim também. Nós temos que gerar filhos. Gerar filhos. Esta esperança não é apenas para esse tempo. Nosso olhar, os olhos iluminados, nosso olhar tem que romper os limites da naturalidade e atingir o sobrenatural. Vou falar de novo. Nosso olhar tem que romper os limites da naturalidade e atingir o sobrenatural. Quando é que nós atingimos o sobrenatural? Versículo 18, ele fala assim: olhe também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E quando nós temos o coração iluminado, nós não olhamos só o natural, nós queremos o sobrenatural. Nós queremos atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Você entendeu? Quando nós olhamos o sobrenatural, nós queremos atravessar o Mar Vermelho em terra seca.
Nós queremos ver o maná cair do céu. Nós queremos ver as bênçãos sobrenaturais. Nós queremos ver o sobrenatural acontecendo. Mas se nós não estivermos ligados nele, nós só vamos ver as coisas naturais. E o sobrenatural só é para aqueles que creem. É só para aqueles que adoram o Pai pelas bênçãos espirituais. Olhar com os olhos espirituais é saber que quando piora o mundo, mais perto está a vinda de Cristo e o descanso para a sua igreja. Olha, escute isso. Olhar com os olhos espirituais é saber que quanto pior estiver o mundo, mais perto está da volta de Cristo e mais perto nós estamos de encontrar com Ele. Então nós temos que fazer o quê? Aleluia, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora aquele que olha o sobrenatural vai dizer assim: nossa, esse governo está difícil demais, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para comprar, para comer, para beber? Não, irmãos, quanto pior o mundo, o cristão tem que entender: Jesus está voltando. Olhos espirituais, sai do nível natural e entra sobre o sobrenatural. Para Jesus voltar, essas coisas têm que acontecer. As coisas têm que piorar. Por que nós queremos coisas boas neste mundo? A igreja, ela tem que estar ciente que para Jesus voltar, o mundo vai piorar. Olhos espirituais. Ele olha o sobrenatural. O sobrenatural é entender que a morte no reino gera vida. Diga comigo: morte no reino de Deus gera vida. Nós temos que morrer para o mundo. Morte gera vida. No natural, a morte traz separação. No sobrenatural, traz a união com Cristo. Quem está em Cristo, aleluia, não tem medo da morte, aleluia. Quem está em Cristo glorifica a Deus quando vê os sinais se acontecendo. Quem está em Cristo glorifica a Deus quando vê os sinais no céu e na terra. Quem está em Cristo glorifica a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Deixa os sinais acontecer. A igreja tem que glorificá-lo, não murmurar e sair por aí dizendo que os ímpios estão dizendo. Nós somos igreja, irmão. Nós somos a coluna deste mundo. A igreja é ela que segura, aleluia, a ira de Deus total sobre essa terra. A Bíblia diz que quando a igreja for retirada, a ira de Deus descerá sobre a terra. Por que nós vamos ficar aí lamentando? Adore a Ele pelas bênçãos espirituais. Amém. Adore a Ele porque as coisas estão piorando também, porque isso é sinal da vida de Cristo. O sobrenatural é entender que a morte no reino espiritual gera vida, e o natural, a morte traz separação, mas o sobrenatural, ela gera a vida. No natural, as pessoas buscam a fama e o dinheiro. Sim ou não? Quando nós temos olhos naturais, não estamos olhando para o espiritual. As pessoas buscam fama e dinheiro, buscam reconhecimento. Mas no sobrenatural é entender que a unção de Deus é muito mais importante do que a fama e o dinheiro. No sobrenatural você se importa mais com a unção de Deus. Porque quando nós temos a unção de Deus, nós vencemos qualquer dificuldade. Quando nós temos unção de Deus, a Bíblia diz que Ele nos deu poder e autoridade sobre os demônios, sobre as potestades. Deus nos deu poder e autoridade sobre a circunstância. Nós sabemos passar pelo mundo glorificando a Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos que tudo aquilo que está acontecendo é sinal da volta dEle, e por isso nós só glorificamos. Só glorificamos. Isso é adorá-lo pelas bênçãos espirituais. Mas se nós estivermos com os nossos olhos naturais, querido, como nós vamos reclamar? Ah, Senhor, tem misericórdia. Por que esse governo está aí? Por que esse homem está aí? Por que essa mulher está aqui? É desse jeito. Não entende que aquilo que está acontecendo à nossa volta, tudo tem um plano, tudo tem um propósito. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus, amém? Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, Eclesiastes capítulo 3. Então se o tempo agora é um tempo de prova, permaneça na prova, porque Deus vai trazer a bênção sobre a sua vida. Entenda, Deus sempre tem um propósito na vida daqueles que o buscam e tem o seu olhar espiritual. Deus tem, aleluia. Mas você só vai romper isso se seus olhos for espiritual. No natural, queremos sempre ganhar. No natural nós queremos sempre ganhar, queremos sempre estar por cima, sempre ser o melhor no natural. Mas no sobrenatural, é melhor dar do que receber.
Não é isso que diz a Bíblia? No natural você só quer para você. Tudo é meu. Mas no sobrenatural não. É melhor dar do que receber. Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Amém? Então você tem que ter um olho espiritual, olhar as coisas de uma forma espiritual. Nada está acontecendo por acaso. Tudo tem um sinal do papai. Tudo tem um sinal do papai. Você pode falar papai? Porque ele é seu papai. Tudo tem um momento certo. Não se desespere. Olhe para a grandeza da sua esperança. Deseja o céu. Deseja a unção de Deus. Ter os olhos espirituais é desejar o céu. É desejar estar mais perto de Cristo. Não é querer só vida boa na terra. Isso Ele vai dar, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não vai negar as coisas desta terra, porque isso aqui é secundário. Primário é as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Salmo 18, versículo 27, olha o que diz: salva os que são humildes. Humildes é o mesmo que olhos iluminados, mas humilha os de olhos altivos, que são os arrogantes, que gostam de se aparecer, se sente superior. Mas o Senhor está dizendo, se nós tivermos os olhos iluminados, nós seremos humildes. É ou não é? Dificilmente uma pessoa que tem os olhos iluminados, que olha só para as coisas espirituais e olha as coisas materiais como forma secundária, dificilmente essa pessoa é arrogante. Ela sabe que tudo tem um propósito. Ela sabe o tempo de Deus, amém? Sabe o tempo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu oro para que o coração, o olho do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam na plenitude Jesus Cristo. Conhecer na plenitude é ter certeza de que Ele está trabalhando em nossa volta. Conhecer a Deus na plenitude é saber que nada acontece por acaso. Deus está sempre cuidando, até um buraco que às vezes aparece na sua frente, é Deus que traz para que você tenha coragem de pular do outro lado. Ele quer testar você. Ele quer trabalhar você, trabalhar os seus músculos, trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração. Deus não quer homens e mulheres frouxos ou fracos. É por isso que às vezes Ele permite situações difíceis, para que você possa aprender a trabalhar, aprender a suportar as situações difíceis, porque é para isso que Ele nos chamou, para ser soldados, soldados de Cristo, aleluia, para o seu exército, o exército de Cristo. Nós somos o exército de Cristo. E Deus não quer um exército fraco. Deus não quer um exército frouxo. Deus quer um exército de coragem, que não pare por qualquer coisa, mas que olhe para a circunstância e diz, eu vou, porque o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que aonde eu colocar os meus pés, ali o Senhor estará comigo. Aonde eu colocar as minhas mãos, ali o Senhor estará comigo. Você sabe por quê? Esta é a palavra que Deus fala para nós nesta tarde. Eu estarei com vocês em todos e qualquer momento. Ele estará conosco. Só não vai estar se você continuar com os teus olhos carnais. Mas se você estiver com os seus olhos espirituais, Deus há de prover tudo na sua vida. Inclusive, entendê-lo completamente. Parar de amar o mundo e as suas coisas, parar de cobiçar o mundo, mas começar a olhar para cima, para o alvo, que é Cristo Jesus, desejar o céu, não ficar preocupado, o que vai acontecer em 2024, que volte o Senhor Jesus, que acabe o mundo, irmão. Eu sou de Cristo, eu não sou dessa terra. Você tem que pensar a mesma coisa, eu não sou daqui. Não tem um hino que canta assim? Eu não sou daqui, eu não sou daqui, para casa voltarei. Será que você canta isso com o coração? Será que se Jesus falasse, olha, amanhã, se fosse assim, mas não vai ser assim, né? Vai ser no abrir e piscar de olhos, vai ser de repente. Mas imagina se Ele fosse avisar, olha, amanhã, dia 1º de janeiro, vou avisar a igreja, que eu vou voltar no dia 2. Será que você ficaria contente? Ou começaria a fazer tudo que é de errado, né? Ou vou aproveitar a vida, porque vai acabar o mundo. Mas não, irmãos, nós temos que amar a vinda de Cristo. Nós não temos que amar o mundo e a sua concupiscência.
Nós não temos que amar o mundo e as coisas que há no mundo, nós temos que amar a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu oro para que o Senhor ilumine o coração de vocês, para que vocês possam ter pleno conhecimento dEle. Quando nós temos o pleno conhecimento dEle, nós amamos a Ele, nós desejamos a Ele, nós queremos fazer a obra dEle, nós queremos ganhar pessoas para Ele, porque nós sabemos que a ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra, em cima daqueles que não creram na palavra. E nós sabemos, conhecemos e às vezes negligenciamos a palavra. Aprendamos a adorar a Deus pelas bênçãos espirituais. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Nós fomos chamados para ser um discípulo de Jesus. Aleluia. Só com os olhos voltados para o sobrenatural teremos paz e alegria verdadeira. Só com nossos olhos voltados para o sobrenatural nós vamos ter paz e alegria verdadeira. A paz do mundo é passageira, irmão. Com dinheiro você pode comprar carro, você pode comprar casa. Com dinheiro você pode comprar até amigos, mulher, marido. Dinheiro você compra tudo. Com dinheiro você só não compra a sua alegria, a sua verdadeira alegria, a verdadeira paz, que excede todo conhecimento, vem de Jesus. Você tem que ter paz no seu coração, irmão. E você só vai entender isso quando você começar a glorificá-lo por aquilo que Ele já fez por você. Para de ficar pensando nas coisas materiais, pelo amor de Deus. Vocês estão perdendo o sobrenatural de Deus. Deus quer fazer um mover no nosso meio, mas nosso coração está 90% aqui nessa terra e 10% para Deus. Deus não vai fazer nada enquanto nós não entregarmos 100% da nossa vida, da nossa adoração ao Senhor. Amém? Foi feita uma ilustração aqui dos jovens. Não é aquilo que nós fazemos que faz a diferença. Você pode fazer 1000 coisas, mas você não reconhece aquilo que Jesus fez, não tem valor nenhum, vai ficar, não vai subir. É a obra de Cristo que nós temos que ter grande reconhecimento. É a obra dele. Eu posso ler a Bíblia 250 vezes e ir para o inferno. É possível? Sim. Eu posso ser o maior leitor da Bíblia e ir para o inferno. Por quê? Porque às vezes eu sou arrogante, né? Eu leio a Bíblia, mas não falo dela. Adianta você ler e não falar? Não adianta nada. Por isso que as nossas obras não têm valor diante de Deus, mas a obra de Cristo tem total valor. Olhos espirituais é entender que nós já somos ricos espiritualmente. O apóstolo Paulo falou assim: eu oro para que Deus abra a mente de vocês, o coração de vocês, porque vocês já são ricos espiritualmente. Ele não orou para que eles fossem ricos, mas para que eles pudessem entender a grandeza da riqueza que eles tinham nas suas mãos. Só com os olhos espirituais voltados para o sobrenatural teremos paz e alegria. Assim que conhecemos, é assim que conheceremos a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Tudo que confiamos aos cuidados do Senhor se multiplica. Olha o que diz: quando você tem os olhos espirituais voltados para Cristo, para o sobrenatural, tudo aquilo que você deposita na mão de Deus, tem um texto aqui que você já vai entender. Quando nós colocamos toda a nossa vida diante de Deus, Ele multiplica. Diga comigo, Ele multiplica. Ele multiplica. Se você confiar totalmente no Senhor, Ele não vai te deixar faltar nada, Ele vai multiplicar. Mas você tem que olhar com os olhos espirituais. É a fé que move montanha. A Bíblia diz, o texto você vai entender agora, João 6,11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus multiplicou os pães. Jesus pegou o pão e o peixe. Interessante que nessa lição aqui nós aprendemos outra coisa. Quando Jesus pega os pães e os peixes, talvez se fosse um de nós, começaríamos a oração assim: ó Senhor, aqui está 5 pães, 2 peixinhos. Está vendo essa multidão? O Senhor me trouxe aqui para passar vergonha? O que o Senhor vai fazer agora? O que eu vou fazer aqui, Senhor? Nós começaríamos a orar assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, multiplica os pães, né? Às vezes nós íamos começar a oração assim, oh meu Deus, e agora eles vão me matar, e o Senhor não dá comida para eles. Não, a oração de Jesus foi simplesmente de gratidão. Digam comigo, gratidão. Ele olhou ao Pai e disse: Pai, graças te dou. Graças te dou. Então quando você entende o sobrenatural, Deus multiplica. Sabe por quê? Você pega na mão o seu salário, você pega na mão a sua bênção e diz: Senhor, graças te dou. E Ele vai multiplicar na sua vida. Ele vai multiplicar. Isso é ter os olhos espirituais.
Isso é ter os olhos voltados para aquilo que é santo, que é verdadeiro. Amém, querido? Entenda isso no nome de Jesus, no seu espírito. Adorar ao Senhor, porque somos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo falou que eles eram ricos das bênçãos espirituais. E aí nós temos que adorar Ele também, porque nós fazemos parte do corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Olha o que diz o versículo 21. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em todas e qualquer circunstância. Nós somos o corpo de Cristo, por isso nós temos que adorá-lo. Já pensou? Já parou para imaginar você e eu? Fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que veio e morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ei, eu estou falando que você faz parte do corpo de Cristo. Você não é um João ninguém, ou uma Maria qualquer, não. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo, irmãos. Por que não glorificá-lo por isso? Por que não adorá-lo por isso? Por que nós só queremos adorar quando alguém é ressuscitado, ou quando alguém é curado? Glorifico pelas bênçãos espirituais em Cristo. Não glorifique apenas porque Ele te curou. Isso aconteceu também na época de Jesus. Curou, Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Morreu. E daí? Qual que é a importância disso? A importância é entender o sobrenatural, as bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Pode morrer o corpo, mas a nossa alma permanece viva em Cristo. A igreja tem que focar nas coisas espirituais. Eu entendo assim. Se os irmãos não entendem, vocês me perdoam, mas eu entendo que nós devemos entender sobre as coisas espirituais em Cristo. Porque quando nós colocamos em primeiro lugar as coisas espirituais, querido, as coisas naturais, elas ficam em segundo lugar, e nós glorificamos a Deus muito mais. Nós realmente vamos glorificar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele pode fazer o ano que vem. O ano que vem vai ser uma bênção? Vai ser uma bênção. E o mundo vai piorar, mas a igreja vai permanecer uma bênção. Essa é a realidade. O mundo vai melhorar? Não vai. Mas nós vamos melhorar, porque nós vamos estar mais perto de Cristo ainda. Amém? O mundo vai piorar, mas nós vamos melhorar, porque nós estamos a cada passo mais perto da glória. Eu quero estar lá, eu quero. Quem quer que levanta a mão? Quem quer estar perto de Cristo? Ou se você quiser ficar mais um tempinho aqui, vai ter um tempinho de tribulação. Quem quer? Ninguém quer, né? Um tempinho de tribulação? Não. Eu quero participar da primeira ressurreição, ou a primeira vinda de Cristo. Eu quero participar. Mas para isso nós temos que olhar as coisas espirituais que estão acontecendo. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-se assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou como cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então nós temos que adorá-lo, porque nós fazemos parte da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Talvez você faz parte do braço, talvez você faz parte da perna, talvez você faz parte dos dedos. O corpo está aqui. Eu não sei de qual região do corpo você pertence, mas de alguma região você pertence. Seja qual for a parte do corpo desse Cristo maravilhoso, nós temos que honrá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que agradecê-lo, nós temos que dizer: só o Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Nada, ninguém é igual a Ti, Senhor, porque só o Senhor reina, só o Senhor governa, só o Senhor tem o poder, só o Senhor faz, só o Senhor ressuscita, só o Senhor cura, só Ele tem poder. Nós temos que glorificá-lo e adorá-lo pelas bênçãos espirituais em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo, as bênçãos espirituais estão sobre vocês. Vocês foram salvos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então glorifique a Ele por isso. Glorifique a Ele pelas bênçãos espirituais em Cristo. O que seria de mim? O que seria de você se não fosse a morte de Cristo? O que seria de mim? Nada. Nós temos que entender isso. Jesus é tudo, meus irmãos.
Tem muitas pessoas buscando fama, buscando dinheiro, buscando as coisas deste mundo, esquecendo que tudo vai ficar aqui. Não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada. Por que nós vamos gastar 90% do nosso tempo na segurança das bênçãos materiais? Nós temos que gastar 90% para gastar, ou melhor, para guardar as bênçãos espirituais em Cristo. Ela está aqui no meu coração, está no coração de vocês. Ele te salvou, Ele te guardou, Ele te livrou do inferno. Mas às vezes parece que nós passamos 12 horas de adoração e não conseguimos rolar uma lágrima do olho. Por quê? Porque nós não estamos olhando para as bênçãos espirituais. Comece a olhar para aquilo que você é. Comece a olhar para aquilo que você poderia, aquilo que poderia acontecer com você se não fosse Jesus. Você quer chorar na presença de Deus? Comece a dizer: Senhor Jesus, eu não sou nada sem Ti. Começa a dizer: Senhor Jesus, se não fosse o Teu amor por mim, Senhor Jesus. Começa a dizer: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu sou falho. Senhor, tudo que eu faço nessa terra não tem valor se não fosse a obra do Senhor. Começa a dizer: Senhor Jesus, me tenha, ou melhor, tenha misericórdia de mim, porque a qualquer momento os meus olhos desviam, os meus olhares desviam. Senhor, tenha misericórdia, porque eu estou pecando. Eu não quero pegar, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu declaro o Teu nome e eu peco todos os dias. Senhor, tenha misericórdia de mim. E você vai multiplicando diante de Deus, você vai chorar na presença dEle. Você sabe por quê? A presença do Espírito Santo, ela convence o homem de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Eu duvido, se ele te convencer dessas 3 coisas, se você vai dar risada, ou se você vai ficar pulando. Não, você vai chorar na presença dEle. Chorar na presença dEle. É isso que nós precisamos, chorar na presença dEle. Que nós não merecemos nada, nós somos falhos. E quando nós temos o olhar natural, nós só queremos fama e dinheiro, nós só queremos reconhecimento, nós queremos status. Mas Jesus, todas as vezes que chamava Ele para perto das multidões, Ele saía fora, Ele corria, não é isso? Sempre que Jesus fazia o milagre, as pessoas queriam levar Jesus para perto de mais pessoas. Jesus, em vez disso, saía para o monte orar, porque Ele não queria fama e reconhecimento. Ele não queria dinheiro também não. Quantas vezes quiseram fazer isso com Jesus? E hoje, quantas pessoas correm atrás da fama, correm atrás do dinheiro, correm atrás do sucesso, quer dinheiro? O que adianta? É por isso que Jesus deixou claro na sua palavra: não adoreis a 2 senhores. O único personagem que Ele falou de Deus, ou melhor, de Senhor, foi Mamon. Ele não chamou o rei de Mamon, não chamou os imperadores não chamou o rei de Senhor, não chamou os imperadores de Senhor, mas Ele chamou o Mamon de Senhor. Não adoreis a 2 senhores, não servir a Deus e a Mamon. Mamon que representa o dinheiro, vocês sabem. O único personagem que Jesus chamou de Senhor na Bíblia. Isso significa que nós nos dobramos para Ele. E muitas pessoas adoram Mamon sem saber, adoram a riqueza, adoram os bens materiais, esquecendo as coisas espirituais. Irmãos, para de ficar pedindo as coisas materiais para Jesus. Pare. Vou ser bem sincero com você. Pare de ficar pedindo as coisas materiais para Jesus. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. Ele não deixa um passarinho, um pequenininho passarinho passar fome. Você acha que vai deixar você passar fome? Comece a focar nas coisas espirituais. Estou falando isso com toda a sinceridade do meu coração. Comece a buscar as coisas espirituais em Cristo. Comece a reconhecer quem você é na presença de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma promessa da palavra, é a palavra que diz, não sou eu não, é a palavra que está dizendo. Não recebo, pastor, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você só ora pedindo bênção material, não vai receber. Estou sendo bem sincero, comece a olhar para cima, comece a adorá-lo, pelas bênçãos espirituais em Cristo. Comece a glorificá-lo. Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado porque o Evangelho chegou na minha mente, o Evangelho chegou na minha casa. Senhor, obrigado porque a Tua misericórdia chegou dentro da minha casa. E agora eu posso dizer que eu sou salvo. Pode o mundo acabar amanhã, eu estou contente porque eu estarei perto de Ti, glorificando e exaltando o Teu nome. Ei, comece a fazer isso, que as bênçãos materiais vão acontecer de forma natural. Não precisa você correr atrás,
Não precisa você correr atrás. Começa a se preocupar com as pessoas. Começa a dizer para as pessoas que Deus tem um plano na sua vida, que Deus o ama, que ela é pecadora e precisa de Jesus. E leva o evangelho para as pessoas. Salve vidas, você vai ver a diferença. Não é eu, querido, que estou falando, é a palavra. Eu poderia estar falando outra coisa aqui. Mas nós estamos em 12 horas de adoração. E para nós adorar a Deus de verdade, nós temos que tocar o seu coração. E nós só tocamos o coração de Deus quando nós estendemos as mãos para um perdido. Quando você estende a mão para um perdido, você toca o coração de Deus. Pastor, eu não sei pregar. Não estou falando que você tem que pregar. Você tem que chegar até ela. Converse com ela. Não precisa pregar para falar de Jesus. Você pode chegar na casa da pessoa, bater um papo, tomar um café, e ali a conversa vai, a conversa vem. Você joga uma semente. Você pode ir lá na casa da pessoa, não sei pregar. Cante um hino para ela. Você sabe cantar? Vai lá e cante um hino para ela. Porque o louvor também prega. É a pregação cantada. Só que nós temos que ter atitude. Não deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E o tempo está passando. E Jesus está voltando. E qual vai ser o nosso galardão? Só para aquilo que nós fazemos aqui, nós temos galardão, sim. Já fui até corrigido por um pastor por aí. Nós temos galardão, sim, pelas coisas que nós fazemos. Mas o maior galardão é as almas. É almas. Tenho certeza que você tem condições de ganhar uma alma para Jesus. Fazendo isso, você vai estar olhando para as coisas espirituais em Cristo Jesus. Adore ao Senhor por aquilo que Ele é. Temos Cristo como nossa cabeça. Isso fala de direcionamento. Cristo não é a nossa cabeça. Se Cristo é o cabeça da igreja, você é o corpo, quem que direciona a sua vida? Tem que ser Cristo. Não pode ser as coisas, não pode ser as circunstâncias, não pode ser o dinheiro, não pode ser a fama, enfim. Cristo tem que direcionar a sua vida. Fala direção. Ele designou como cabeça de todas as coisas. O texto está dizendo, Deus designou Cristo como cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele tem que direcionar a sua vida. Ele tem que direcionar o nosso coração. Somos governados por um governo que está muito acima das autoridades que nós temos sobre a terra. Ele é o governo. Ele está acima de todos os governos. Se você teme esse governo, as autoridades daqui da terra, você também não precisa temer. O texto vai dizer assim, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ele é governo, tanto agora como no futuro. Ele é o Cristo, Ele é o cabeça, aleluia. Meus irmãos, entenda a plenitude disso. Conhecer a Cristo na sua plenitude é amá-lo com todo o coração, é resgatar as almas para Jesus, é glorificá-lo por aquilo que Ele já fez. Você é um salvo, você é uma salva, você é um filho de Deus, você é um abençoado de Deus. Você só está aqui porque o Espírito Santo habita dentro de você, amém? Você só está aqui porque o Espírito Santo habita dentro de você, porque só quem procura Deus, eu tenho sede de Deus, é aquele que já conheceu, já sentiu a sua presença, e você já sentiu a presença de Deus. Deus já tocou no seu coração, e por isso você está aqui nessas 12 horas querendo encher ainda mais. Isso faz parte do pleno conhecimento de Deus. Para concluirmos aqui, já vou para a conclusão. Que possamos adorá-lo intensamente, pois Ele nos amou sobrenaturalmente. Amém? Você crê que Jesus te amou sobrenaturalmente? Vamos adorar Ele. Está certo que a hora canseira passa, né? Vai bater na canseira, na dor no corpo, né? Mas vamos adorar de verdade. Vamos chorar na presença dEle. Não é preciso chorar na presença dEle, irmão. Chorar. Se não fosse a graça dEle, se não fosse a misericórdia de Jesus, o que seria de nós? Por que às vezes nós só queremos euforia? Nem tudo é só alegria, às vezes é choro também. E chorar na presença de Deus é alegria. Quem chora na presença de Deus não está chorando porque está triste, porque está alegre, porque está cheio da presença de Deus. Conhecer a Cristo na sua plenitude.
é ler a palavra, entender a palavra, conhecer, querer entender a palavra. Ler a Bíblia, irmão, sem leitura da Bíblia também. Pastor, eu não sei ler, hoje não tem desculpa mais. Tem leitura, tem Bíblia em áudio. E como é gostoso em áudio, irmãos, faz experiência. Eu faço isso. Às vezes quando estou fazendo alguma coisa, eu ligo o áudio e fico trabalhando, ouvindo o áudio. Menino, como você é ministrado, você não tem noção. Não é só a Bíblia não, livros também, você pode ler livros em áudio. Eu consegui escutar 3 livros este mês, ouvindo. Faz toda a diferença, a leitura. E aí você pode ler e acompanhar. Porque às vezes a gente vai ler, a gente tropeça uma vírgula, né? Eu principalmente, tropeço uma vírgula, um ponto. E aí o texto, a frase não fica completa. Mas quando você está ouvindo e lendo e acompanhando, você consegue entender muito mais. Então conhecer a Deus na sua plenitude é ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Não sei ler, tem Bíblia em áudio. Tem Bíblia em áudio, facinho para nós. Ter os olhos iluminados para que enxergamos. Ter os nossos olhos iluminados para podermos enxergá-lo, adorá-lo pela esperança maravilhosa em Cristo. Adorar a Cristo é isso. Adorá-lo pelo fato de sermos sua morada. Adore a Cristo porque Ele é sua morada, ou você é a morada dEle. Adore Ele por isso. Cadê o Ministério Louvor? Vamos cantar. Aleluia. Vamos ficar de pé. O meu desafio nessa tarde é que você adore Ele por aquilo que Ele é. Adore pelas bênçãos espirituais em Cristo. Comece a orar, dizer: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor fez por mim. Senhor, eu não devia nem estar aqui, mas o Senhor me salvou, me guardou, me protegeu. E por isso eu quero te adorar. Eu quero dizer que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Diga para ele: Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és exaltado sobre a terra. Isso que você tem que fazer, glorificá-lo por aquilo que Ele já é. Diga assim comigo: Jesus é maravilhoso. Mais uma vez, Jesus é maravilhoso. E por isso eu vou declarar esta verdade, que Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Diga para Ele.